gente, boa noite. Aqui, né, no Egito já é boa noite. É meus últimos momentos aqui. Eu acho que daqui umas 3 horas meu voo já está indo. Então eu procurei esse lugarzinho mais tranquilo aqui, do lobby do hotel, para conversar um pouquinho com vocês sobre a PDPL, a Lei de Proteção de Dados daqui. Porque tem algumas diferenças que eu não consegui explicar. Eu gostaria de ter explicado hoje lá no passeio que a gente fez na Cidadela, mas enfim, é tanta coisa, a gente contratou guia, a coisa vai acontecendo, o lugar é enorme, e aí, enfim, não deu tempo. Aqui também tá uma barulheira, porque tá tendo shows, mas é o que dá para fazer antes de eu ir embora, porque ainda ficou faltando explicar as diferenças do PDPL com o LGPD ou mesmo o GDPR da Europa. Uma das diferenças tem a ver com os dados sensíveis, porque diferente do LGPD, do GDPR e até da LGPD, que sim, ainda está em fase de discussão o que se fazer com dados de menores, a gente está colocando na categoria de dados sensíveis, mas ela não está explícita na lei como tal, mas é que sim, os dados de menores e adolescentes estão na categoria de dados sensíveis, assim como uma outra categoria que não foi colocada explicitamente nas duas leis, da Europa e a do Brasil, é os dados criminosos, que me parece que deveria ser assim, né? A não ser que tenha interesse do governo, enfim, interesse do Estado, não deveria ter esse acesso, você deveria estar explícito, assim como os dados outros que são religiosos, enfim. É interessante que eles colocaram os dados de menores e adolescentes, assim como os dados de ficha criminal, como dado sensível, devendo ter o mesmo tratamento dos outros dados sensíveis que a gente já tem no GDPR e na LGPD. Gente, eu procurei um lugar mais tranquilo, vim aqui mais para frente da recepção. Acho que aqui o barulho está um pouco menor, porque nem eu estava conseguindo me concentrar, porque onde eu estava a música estava bem alta. Mas assim, eu voltei aqui para falar com vocês porque é muito importante a gente ver o tema do DPO. Eu estou preocupada, assim, eu me preocupei em relação às pequenas empresas. Se todas as empresas são obrigadas a ter um DPO, e não é qualquer DPO, qualquer funcionário, como eu falei antes, por quê? Porque a lei aqui, o PDPL, ele exige que o DPO seja qualificado. Por quê? Porque ele é responsável civilmente, caso ele venha por falta de conhecimento legal, causar algum dano ao titular de dados. E aí é onde mora o perigo. Se você tem que, uma empresa pequena, precisa tirar alguém do quadro de funcionários. Essa pessoa, ela tem que cumprir de repente 2 funções. E o DPO já é uma função que requer trabalho integral, porque ele tem que lidar com todos os dados da empresa, tem que responder aos titulares de dados, tem que responder à agência reguladora. E aqui também está um barulho danado, né, gente? Meu Deus do céu. É o que temos para hoje. Então, como ele tem que responder e tem que saber, tem que conhecer as leis, como que uma empresa pequena vai lidar com isso se ela não pode contratar um DPO as a service? Porque geralmente, no Brasil ou na Europa, existe essa possibilidade de DPO as a service, de contratar um trabalho externo justamente para pequenas empresas, médias empresas, que não podem qualificar um funcionário, tirar um funcionário só para essa função, justamente porque fica inviável. Mas aí, você contratando o DPO as a service, você consegue manter sua empresa compliance, pagar aí um profissional qualificado, que estudou, que se preparou para isso, e responder, enfim, os titulares, a NPD aí no Brasil, as agências. Aqui não tem essa opção. E isso sim é algo que me intrigou. E fico me preocupada como será que as pequenas empresas vão lidar com isso. Agora, como a agência ela ainda não foi instaurada,
ela está em processo, a agência reguladora, que seria a ANPD, talvez eles percebam que isso fica inviável, embora a lei contempla, mas há de se esperar que a ANPD ela resolva esse problema. A ANPD não, a ADPC daqui, né, a agência reguladora daqui. Porque eu não vejo... e também, né, a gente está falando de um país que não é rico, ainda é um país em desenvolvimento, então vai complicar a vida das empresas essa exigência tão estrita. Porque para uma grande empresa, fantástico, zero problema. Agora, a pequena e média empresa, inclusive a média, vai ser complicado cumprir essa lei. Então, eu espero que a agência que está saindo, né, hoje é o Ministério das Comunicações, que está pendente de cumprir a lei, e a agência está em processo, ela está sendo feita, a agência reguladora. Vamos ver aí, conforme a lei ela vai amadurecendo, é uma lei muito nova, eles vão se dando conta que essas exigências, essa pelo menos, ela vai ficar difícil de ser cumprida por uma pequena empresa. E daqui vou falar com vocês a última coisa que ainda complica bastante a vida sobretudo do pequeno empresário. Eu falei que o último era o mais difícil, ter um DPO, mas eu fiquei entre essa exigência e a que eu vou falar agora. As empresas, para transferir dados internacionalmente, elas têm que ter uma licença. E essa licença, gente, não é grátis. Claro, não é um valor exorbitante, mas ainda assim, todo dado transferido para outro país, independente se o país tem lei de proteção de dado ou não, ele tem que ter uma licença. O Estado exige essa licença, você tem que pagar, e mesmo que o titular consinta, dê o consentimento para fazer a transferência de dado, a licença tem que ser paga. A única diferença aí, se o titular de dado ele autorizar a transferência para um país que não tenha leis de proteção de dados adequadas, enfim, no mesmo nível daqui. Se o titular ele der o consentimento, embora a empresa ainda assim tenha que pagar a licença, a empresa pode transferir dados, caso o titular aceite que seu dado seja transferido para um país que não tenha o mesmo nível de segurança. Então, gente, vocês puderam ver que não é fácil. Aqui a lei do Egito está bem complicada, está bem exigente. E se vocês, empresários, vierem para cá, pretendem fazer algum negócio com o Egito, fazer transferência internacional de dados, ou, enfim, montar uma empresa aqui, preocupem-se, porque até agora foi a lei que eu estudei, que eu vi que é bastante pesada para o empresário. Fica aí a dica para vocês. Isso seria tudo. LGPD pelo mundo, Lei de Proteção de Dados pelo mundo, termina aqui, hoje no Cairo, no Egito. Foi uma estadia fantástica e espero que vocês tenham desfrutado comigo desse passeio pelas pirâmides, pela cidadela, que na verdade seria o Cairo antigo, a fortaleza deles. A gente conseguiu ver aí bastante mesquitas maravilhosas. E é isso, gente. Até o nosso próximo passeio. E assim, por favor, esse é um canal novo, eu preciso que vocês me deixem um like, compartilhem, façam perguntas. Essa é a ideia desse canal, informar de forma simples, sem complicar, nada de juridiquês, nada de complicação para explicar, porque a ideia é que todo mundo entenda o que é a LGPD, não só no Brasil, como no mundo, o que significa a proteção de dados, entender que os nossos dados hoje são sumamente importantes, não é algo que você pode ir aí à torta e à direita dando, como a gente sempre fez. E as empresas, gente, empresários, precisam entender, a coisa está ficando séria. Não dá mais para sair brincando com os dados. O dado é coisa séria, a gente tem que se proteger e a lei, ela vai, como vocês estão vendo, né? Cada nova lei, ela vai apertando e apertando. Então, assim, não há mais isso de usar os dados de forma indiscriminada. Então, fica aí, por favor, consultem, façam perguntas, compartilhem, me deem dicas, o que vocês gostariam de saber. A gente vai fazendo disso uma aventura com conhecimento. Obrigada, gente!
Tchau, tchau.